seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Muito bem. Bom, pessoal, o tema hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo, mas eu preparei alguns disclaimers aqui antes da gente falar da palestra, né? Como é a minha primeira aqui, queria falar de algumas coisas antes, rapidinho. Primeiro, eu gostei muito aqui e tive uma afinidade muito grande com a filosofia do sim e tudo mais. Ainda bem, né? Porque também não tem muitas opções, mas como eu não acredito em coincidência, logo que eu vi algumas palestras aqui, eu me senti em casa, no sentido de que a gente está aqui, a gente estuda as coisas de acordo com o espiritismo e tudo mais, mas vira e mexe a gente tem também essas opiniões baseadas em alguma teoria de alguém fez um estudo lá meio diferente e tal. Eu acho que isso é importante, né? E sempre com aquela mensagem de você não precisa concordar, né, com o que eu estou dizendo, você não precisa concordar com essas teorias, é sempre cada um tem que fazer a própria avaliação e aceitar e acho incorporar no conhecimento do dia a dia aquilo que você acha que vai te fazer uma pessoa melhor. Acho que isso é um filtro bom para você, né? Então, assim, eu vou falar de um negócio que eu acredito fortemente, reencarnação. Porque eu acho que acreditar em reencarnação me faz uma pessoa melhor, né? Isso não é nenhum motivo de orgulho, porque provavelmente é medo de pagar as coisas na próxima vida. Mas assim, se você chegar e falar assim, ó, sabe, se eu acreditar em reencarnação, eu vou deixar para a próxima sempre. Eu prefiro acreditar uma vida só, porque eu sei que eu vou ralar, estudar, fazer o bem, vou fazer tudo nessa. Sabe por que eu falo para você? Ignora essa palestra. Vai na sua então, porque vai dar tudo certo para nós no final lá. Né? Então, eu acho que isso é importante, acreditar naquilo que a gente faz a gente melhor. Como sempre, então, vamos ver aquilo que está no Evangelho, do Espiritismo e tudo mais, mas eu vou, quando eu estiver falando de algumas coisas aqui que são minha opinião, vou falar, e se for meio polêmico, sigam essa regra aí, né? Se for útil, usa, se não, me perdoa só e seguimos a vida. Me sinto, eu não estou na minha área de conforto, certo? Sou engenheiro também, né? Caiu no espiritismo mais pela razão do que pela caridade, pela parte bonita. Então, falar de evangelho não é minha zona de conforto, né? Mas aí é aquela história, né? Eu queria fazer palestra aqui, a Beth manda lá os temas, evangelho. Né? Aí ficou lá o WhatsApp uma semana lá, né? Todo dia olhar e falar, não consigo falar do evangelho. Até que eu também lembrei um pouco dos ensinamentos aí dos espíritos, que é duas coisas, né? Primeiro, o serviço aparece quando o servidor está pronto. Então, daí me deu uma coragem. Vamos lá. E o segundo, que não é tão legal assim, que é o trabalho que aparece para a gente é sempre que a gente precisa, mas nem sempre que a gente quer. Então, é isso aí. Tá? Vou fazer o meu melhor aqui falando sobre o Evangelho, que eu acho que é um livro mais belo, assim, né, mais sublime. Os outros são importantes, tem a parte científica, e eu virei espírita por causa do livro do espírito. Eu nasci em família espírita. E agora, o Evangelho, sem dúvida, é um outro nível. Né? Então, acho que é isso. Esses aí eram os disclaimers. Né? Bom, esse capítulo ele fala sobre reencarnação. Então, esse é o tema de hoje. O meu tema em particular ele é para falar sobre os laços de família, e a gente vai chegar lá, mas eu acho que é importante a gente reforçar na questão da reencarnação. Né?
fala aí do Kardec, eu sou péssimo em lembrar onde eu leio as coisas, então, se alguém você falar que é de alguém, você fala, não é para falar, mas isso é do Kardec. Então, nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Para mim, como eu já falei, é o negócio mais importante do Espiritismo, provavelmente o motivo de eu ter virado Espírita. Mas vocês falaram assim, você acha que isso é a mensagem mais importante do Espiritismo? Eu falo, não. Provavelmente a mensagem mais importante de todos os tempos é como Jesus encerra lá o Sermão da Montanha, que é a básica, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Né? Certo? De novo, em algum lugar que eu não lembro onde eu li, alguém falou que se a gente perdesse todos os livros da e todo o conhecimento, toda a ciência, zerasse tudo. Mas se a gente mantivesse essa frase, a gente não tinha perdido muita coisa. Para entender a profundidade disso aí. Mas como cada um está num ponto, de novo, eu ainda estou no ponto da razão, para mim a reencarnação é uma das coisas mais importantes, um dos conceitos mais importantes do Espiritismo. É engraçado que entre aqueles que acreditam no Cristo e tudo mais, né, a gente que se diz cristão, é muito raro, né, quem acredita em reencarnação. Eu até fui procurar, nem achei outra religião cristã que acredita em reencarnação. Tem agora alguns ramos, vamos dizer assim, da igreja, começando a aceitar umas coisas, mas eu não vi. Agora, quando você vai um pouco mais lá para o Oriente, né, Hindu, China, Japão, aí você começa a ver muita gente que acredita na reencarnação mundial. Então, é interessante essa combinação do espiritismo de acreditar em Jesus, nos ensinamentos, seguir tudo mais, e ao mesmo tempo em reencarnação. Quando eu falei, né, que para mim é um dos pilares mais importantes, tem a ver com isso aqui, né? Assim, aquela história de nascer um gênio, nascer a pessoa cheia de deficiência, nascer o cara com mais facilidade, nascer o cara lá com uma vida sofrida pra caramba. Esse negócio no início da minha vida era o que eu mais tinha dificuldade para aceitar. Não ia. E não quero criticar nada, nenhuma outra religião, não é? Eu vou fazer isso. Então, mas só estou dizendo que quando eu tive contato com o Espírito, eu falei, então isso aqui bateu, né? Falei, eu acho que para mim para mim tem que ser por aqui. E o interessante é que isso aqui para mim é tão importante, faz tanto sentido, né? Que a minha crença espírita em religião e tudo mais se baseia nisso, praticamente nos livros dos espíritos, mas eu adoraria, mas não sou médium, não sou nada. Tem que abrir parênteses, né? Porque aí todo mundo vai falar, todo mundo é médium, isso é verdade, no espiritismo o ensinamento é que todo mundo é médium, mas eu estou falando daqueles médium legal, que vê espírito, que levanta coisa, que faz essas coisas. Isso eu não sou, entendeu? Então imagine, para o engenheiro, o cara quer provar as coisas, não vai provar nada eu não tenho como provar fazendo coisa, vendo alguma coisa e tal, porque eu não sou. Né? A minha família, que está cheia de médium, né? De novo, ela não começou sendo espírita, ela foi mudando com o tempo, alguns pela dor, outros pela razão, muitos poucos pelo amor, mas era isso. Antes de todo mundo ser espírita, a família estava cheia de louco, esquizofrênico, indo em hospital psiquiátrico. Depois que virou espírita, todos esses caras viraram médio. Daí eu é que era o bloco de concreto, eles chamam até hoje. Fábio tem a mediunidade de um bloco de concreto. Então, assim, já que eu não tenho isso, eu não tenho como provar e tudo mais, né, por mim mesmo, talvez isso faça parte até da minha prova, eu tive que ir mesmo pelo lado da lógica. E para mim, a parte lógica mais forte, mais consistente do espiritismo é a reencarnação, né? Para explicar todas essas diferenças, para dar sentido para o que aconteceu na humanidade, para ter uma visão de futuro e tudo mais. Eu tinha um colega, no colégio tinha esse, não
E ele nasceu em família espírita, né? Ele me falava que para nascer em família espírita tem que ter algumas reencarnações de merecimento e tal, é alguma vantagem isso, de alguma forma. E ele é um cara também muito humilde, vida muito sofrida, todo um monte de problema, mãe doente e tal. E ele falava isso aqui para mim todo dia. Ele falava assim, ó, vida inteira, só um dia de trabalho. Entendeu? Então assim, você faz esse paralelo da sua vida com um dia de trabalho. Então assim, você pegou, saiu da tua casa lá, espiritual. Podemos até imaginar que é nosso lar, mas talvez seja um lugar mais embaixo, mas saiu da sua casa lá. Deixou os seus familiares lá, sua família espiritual. Pessoal, tô indo, vou lá, minha missão, vou lá, vou passar um tempo no Brasil, vou para a Mística. Beleza, daqui a pouco eu tô de volta. Beleza, você vai. Aí você tem essa vida inteira aqui, tudo isso. É um dia de trabalho. Só um dia de trabalho. Acabou o dia de trabalho, acabou o seu dia, mal, você volta para lá, pode ser que tenha que passar por algum sofrimento, se não é o caso, mas volta para lá para os seus familiares, às vezes passou um dia de trabalho. Para os espíritos, para quando você está do lado de lá, e principalmente os espíritos mais avançados, é isso aí que conta. A gente tem dia de trabalho que é bom, a gente vai, rende pra caramba, tudo é ótimo, tem dia de trabalho que é uma desgraceira. Então, assim é mais ou menos a nossa vida. E aí, todas as dificuldades que ele tinha e tudo mais, quando alguma coisa dava muito errada, ele virava para mim, dava risada e falava assim, só mais um dia de trabalho. Amanhã é outro. E aí a gente vê o que acontece. Então, essa é uma filosofia interessante, né? Comparar isso, porque o tempo, a sensação de tempo para os espíritos é diferente mesmo. A gente acha que 80 anos, 100 anos, uma vida é muita coisa, mas para eles, quando você olha para toda a existência do espírito, isso é realmente um dia de trabalho, uma tarefa que ele foi lá cumprir. Cumpriu melhor, cumpriu pior, mas voltou depois para a família dele. Tudo bem até aí? Bom, aí do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um item interessante aqui que, de novo, tem a ver com o que eu estou falando da lógica. Né? Sem a gente falar de reencarnação e de que, consequentemente, você tem várias existências, são inteligíveis, em sua maioria, as máximas do Evangelho. Então, isso é uma conclusão interessante do Kardec. Fala assim, ó, se você tira a reencarnação da jogada, fica difícil interpretar, já não é fácil, mas fica difícil interpretar muitas das lições de Jesus. Porque daí aquelas metáforas que já eram difíceis, elas se tornam mais complicadas assim. E aí a gente acaba criando umas interpretações esquisitas. Né? Então, Kardec, né? Está nesse princípio a chave que vai restituir o sentido verdadeiro das passagens do Evangelho. Então, outro cara de respeito aí falando isso. Bom, aí agora é o seguinte, eu vou aqui a parábola de Jesus. Mas antes, nós vamos tentar interpretar aquele trecho. Lógico que os Espíritos já ajudaram no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, mas vamos tentar interpretar. Agora, antes eu quero fazer uma reflexão com vocês que também ajuda a acalmar o meu espírito. Né? Porque o cara quer lógica, assim, não sei o que, você quer explicação para todas as coisas. Né? Aí, só que não dá para ter, não onde ele está. Né? Então, tem uma escala interessante que o pessoal fez de a ver com inteligência artificial e tal, mas eles fizeram uma escadinha assim. E eles botaram o QI de alguns seres. Então, aqui tem uma formiga. Uma formiga. Aí se você sobe 1, 2, 3, tem uma galinha.
sobe mais 2 tem um macaco. Sobe mais 2 tá a gente. Tá? Então, capacidade de processamento do cérebro. Tá? A gente está aqui. Então, vamos dizer que isso é medida de inteligência. Macaco, galinha, formiga. Tá? Eu pergunto para vocês. Onde vocês colocariam o cidadão que veio para cá, 2 mil anos e pouco, chamado Jesus de Nazaré? Vou falar, 2 legal para cima, 3, o que vocês acham? Vamos fazer. Quem acha que é aqui? Você tá bem, você tá quase, você tá claro. Vamos considerar o ser humano médio, não você. 2, 3, quanto? Se a gente ia ter que fazer um negócio assim. Aqui é uma escada dando um zoom out aqui, nervoso. Né? Tá aqui esse trechinho. Tá aqui esse trechinho. E tá a formiga, nós aqui. Eu vou dizer aqui, talvez você me perdoe se tá. Vamos botar aqui. Né? Vamos botar o cara aí, vai. Desculpe, mas é isso. Por que eu estou fazendo esse experimento? Simples. Vamos pegar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Aqui está 9, aqui está 30. 6. Já tentou ensinar uma formiga a fazer conta de 1 mais 1? Como é que você começa a fazer isso? Tá atrapalhando o negócio. Peraí, é só não ir muito para lá. Peraí, deixa eu ficar mais para cá. Como é que você ensina uma formiga isso? Tenta ensinar para uma galinha o que é internet, Wi-Fi. Mas se imagina mesmo. Pega o celular, entendeu? Não dá. Eu não consigo nem começar. Talvez eu consiga ensinar para essa formiga aqui que fogo é ruim. Se eu tacar um negócio perto dela assim, aí ela, sei lá, talvez eu consiga ensinar alguma coisa. Então não dá para ensinar nada. Agora, eu não consigo passar isso para baixo porque simplesmente existe uma diferença evolutiva grande aqui. Agora, imagina o esforço para este cara ensinar alguma coisa para esses capial aqui. Ainda bem que ele era quem ele era, então conseguiu ensinar algumas coisas para nós, mas é mais ou menos, tenta fazer esse mesmo paralelo. Entendeu? Você consegue dar uma adestrada na formiga, talvez ele tenha conseguido dar uma adestrada na gente. Então assim, é aí que eu falo, a gente vai ver aqui a mensagem que ele deixou, mas existem 3 problemas no mínimo. Primeiro, a distância, a diferença espiritual, de realidade, de QI, de tudo com esse espírito. Segundo, traduções, problemas, telefone sem fio e tudo mais. E o terceiro, eu vou falar só uma vez, não vou ficar repetindo, que é interesses políticos em alterar a Bíblia. E aí eu não vou fazer julgar mesmo. Por quê? Porque eu acredito em reencarnação. Entendeu? Eu podia estar lá. Então imagina só se eu vou falar aqui, aqueles malditos que mudaram a Bíblia, não sei o que, aí o espírito lá fora está vendo assim, você estava lá, você mudou. Então eu não vou falar isso. Mas são coisas que fazem com que a nossa interpretação da mensagem de Jesus seja difícil, e talvez, e como ele está nesse nível aqui, ele pode mandar uma mensagem lá que o pessoal há 2000 anos extraía um sentido e uma utilidade. A gente faz isso hoje, extrai um sentido e uma utilidade um pouquinho melhorado. Daqui a 2000 anos o pessoal vem falar, mas tinha isso. Provavelmente ele consegue embutir numa mensagem tudo isso. Então, a gente vai tentando entender e tentando filtrar os problemas de tradução, de alterações, por aí vai.
vamos ver a passagem, a tarde da passagem. Bom, tem várias passagens na Bíblia que citam alguma coisa de reencarnação, que estão relacionadas, tem várias. Mas eu acho que para mim uma das mais explícitas assim, é essa aqui, né? E então vamos ver o que aconteceu. Isso é uma conversa de Jesus com Nicodemos, né? Nicodemos, vou até lembrar aqui, ó, ele era um fariseu famoso, senador dos judeus, tal, e aí, mas ele ainda assim respeitava Jesus, tal, então ele à noite, para ninguém ver, ia lá, falava com Jesus, tentava aprender alguma coisa. Então ele chegou lá e mandou, né? Sabemos que viesse da parte de Deus para nos instruir como doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Aí Jesus fala, em verdade digo, isso é uma frase que tem bastante, né, esse começo de conversa no Evangelho, já vou falar mais sobre isso aí. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí o cara, o confuso, pode nascer um homem já velho, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Aí Jesus vem de novo. Em verdade, digo, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, e vai, Jesus é todo homem que é nascido do Espírito. Bom, aí a gente vai começar a tentar entender esse treco aqui, porque é o que eu já falei, né? Tem várias mensagens aqui. Bom, primeira coisa que eu tentei resolver aqui, essas questões de tradução, etc e tal. E aí, como eu não sei grego e não sei hebraico e nada disso, eu fui procurar uns caras lá da FEB que fizeram esse estudo, né? E aí eles falaram algumas coisas interessantes. Primeiro, essa em verdade digo aqui, é a tradução que eles deram para amém. Então Jesus começava muito falando amém. E amém também tem o sentido de afirmação. E você está afirmando com veemência. Claro, sim, né? É isso, de fato. Então, essa é a primeira parte interessante. E aqui ele está falando isso aqui, e ele está falando isso aqui. Então, vamos deixar isso aí, vamos ver o que mais tem de não é esquisito, mas ele pode mudar nesse texto. Nascer, né? Nascer, existe do grego que veio mesmo a Bíblia aqui, isso aqui está o verbo gerar, e na voz passiva. Depois que mudou para nascer de novo, não sei porquê. Mas, então aí o sentido está mais de ser gerado do que de nascer. Então, vou colocar isso, não é nem espiritismo canônico, nem Fábio Caversani. Isso é o estudo que o pessoal da FEB fez. Eu olhei, assisti, estudei, achei bem razoável, os caras estavam com dicionários de grego lá. Então, nascer. Veja como tem um monte de lugares e aí a mensagem fica meio da série interpretações diferentes. Outra coisa, esse não é da FEB, esse está no Evangelho mesmo, né? Significado da água. Porque renasce, ó, da água, é um negócio que também fica esquisito e deu origem à tradição do batismo. Então, essas são as coisas que nós podemos pensar que pode ter uma outra interpretação, uma outra tradução. Então, vamos fazer o exercício de ver como ficaria isso se a gente usasse essa outra tradução, essa outra mensagem. Aqui, para mim, até que fica legal. Este finzinho aqui, ó, depois a gente faz um brainstorming. Esse aqui. O livro, o Evangelho dá a interpretação dele, mas esse, para mim, tem alguma coisa codificada aí que a gente ainda não achou. Não é, a explicação do Evangelho não é aquela que eu olhei e falei, esse aqui ele deixou montado. Mas, enfim.
Vamos ver aí, reescrito. Então, mestre, sabemos, ele está começando aqui a conversa. Essa tem antes e tem depois, tá, pessoal? É legal ver lá, mas eu não queria mexer aqui com muita coisa. Então, aqui de novo, ele fala: Ó, sei que você é o mestre, lá. Ele vem, sim, de fato. Ele fala: ninguém pode ver o reino de Deus se não for gerado de novo. Aí fica mais difícil você pensar em qualquer outro ritual, batismo ou nascer no sentido figurado, quando se fala for gerado. Aí, por exemplo, como pode ser gerado um homem já velho? Pode entrar no ventre de sua mãe para ser gerado uma segunda vez? Olha isso aqui. Né? Então, o cara fala assim, ele pode entrar no ventre da mãe para gerar uma... Jesus responde, sim, de fato. Ele é categórico ali. Ele fala, aí aqui vou mudar a água. Eu falei da água? Nem falei da água, né? A água, isso está no próprio Evangelho, que naquela época o pessoal entendia a água como um elemento gerador da vida. Aliás, a gente sabe que no fim das contas a vida veio da água. Então, a água era relacionada ao elemento gerador da vida. Por isso que aqui também estou substituindo água pela matéria, pelo elemento físico. Então, se o homem não render da matéria e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, esse aí já estava legal, e o que é nascido do espírito é espírito. Não te admires que eu haja dito ser preciso que seja gerado de novo. Isso aqui eu deixei em negrito, porque, como eu falei, eu vou interpretar só a primeira parte. Esse aqui para mim está mais obscuro. Agora, pessoal, veja. Se você lê este diálogo desse jeito, se a gente considerar que isso é a tradução do grego lá, do verbo genal, gênesis, e que o amém em hebraico tinha essa conotação também. Se você lê desse jeito, é muito forte a mensagem de reencarnação. É muito difícil você dar qualquer outra interpretação que não seja a reencarnação. Então, isso, dessa passagem, e mais todas as outras passagens que teve, tem passagens de Jó falando que vai esperar até ele voltar para a Terra, e tem muitas passagens na Bíblia que deixam isso subentendido, mas essa aqui é uma que é muito forte e, para mim, o recado é muito claro. Tudo bem? Fazer uma pausa? Alguém tem alguma pergunta? Quer adicionar algum comentário aí antes de a gente mudar de assunto? Tudo bem? Me ajuda com esse finalzinho aqui. Porque eu também estava estudando sobre reencarnação e para nós, agora, a gente ainda não entende onde nós vimos e para onde nós vamos. Não imagine naquela época. Ele fala que o Espírito sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai, porque a gente não tem ainda. Nosso vocabulário é tão pobre que os espíritos não têm condições de expressar esse mundo espiritual. A gente não tem ainda a competência de compreender em sua totalidade. Então, é mais ou menos isso. Eu peguei de uma maneira um pouco diferente. Fala aí, me ajuda aí. Usando o próprio livro do Kardec, as respostas dos espíritos. Fala que o espírito, nesse caso eu interpretei o espírito do Rodrigo, tá? Sopra aonde quer e ouve a sua voz, ou seja, ele não está no local definido, como os espíritos ensinaram, ele emana, mas ao mesmo tempo ele pode entrar em contato com os planos inferiores, então ouve a sua voz. Mas não sabes, aí está falando, tu não sabes, está falando do cara, tu não sabes de onde ele veio, ou seja, você não sabe, você consegue até se comunicar com o espírito, mas você não sabe aonde ele está, porque não existe um espaço físico para o espírito, nem para onde vai. Então a gente consegue entrar em contato com os espíritos, mas a gente não sabe aonde ele está realmente. O mesmo se dá com todo homem é nascido do espírito, ou seja, que todo homem um dia vai se tornar e vai ter a mesma característica.
bate muito com o que os espíritos responderam no dos espíritos. De fato, eu tô com os 3 pontinhos aqui, mas conforme a conversa anda, ele fala que quem tiver ouvido de ouvir, ouviu. Então, Eu estou falando coisas da terra. Você é um doutor da não entende. Ele capacidade de compreender. fala também. Imagine se eu for falar das coisas Do céu. espiritual. Então, você não vai entender mesmo. Para explicar para aquela povo daquela época que o espírito habitava num lugar que não é definido, O espírito está em todos os para a gente hoje. Para a gente entender, pega alguém de uma religião diferente. Eu peguei. Porque hoje a gente já teve Dragon Ball Z, já teve A gente já viu. abriu um pouco a nossa A mente para gente esse já negócio viu. do multiverso da Marvel. É verdade. Mas, É verdade. Inclusive, eu coloquei aqui a explicação dessa para os espíritos. Se o espírito ou alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde ele vem, pois que se lhe conheceria o começo. Como quer que seja, essa passagem consagra o princípio da preexistência da alma e, por consequente, da pluralidade das existências. Então, assim, mesmo o evangelho não é uma grande explicação que tem aqui. É quase é isso aí. Tá bom. Como é que é? 8h15, 8h20? Eu não sei. 8h20, tá bom. Bom, muito bem. Isso tudo era o começo do capítulo 4, que fala sobre reencarnação e o que tem na Bíblia que justifica isso, nas passagens de Jesus e tudo mais. Mas aí a gente entra na parte dos laços de família. Né? O recado é que reencarnação fortalece os laços de família e não enfraquece. Né? Bom, essa aqui já é a conclusão do capítulo, mas eu acho interessante, eu quis trazer aqui, que o Kardec dá assim, essas são as opções do que você pode acreditar. De novo, é o que o Rodrigo falou, hoje em dia tem bem mais opções, dá para acreditar em Matrix, muita coisa mais maluca que isso aqui. Mas, em geral, se você é materialista, nada. Acabou, sucesso. Antes de ser espírita, minha mãe conta, quando eu tinha 3 anos de idade, ela me encontrava atrás da porta, com a luz apagada, e aí ela falava, o que você está fazendo aí? Aí disse que eu falava assim, eu estou vendo como é que é quando morre. Entendeu? Então, assim, eu achava que ficou preto e não houve nada e não sei o quê. Então, eu gostei de sair dessa aqui, porque eu estava muito feliz aqui. Segundo, a absorção do todo universal, de acordo com a doutrina panteísta, então você volta lá para aquela massa de espíritos, não sei nem tão contra, né? Tem uma outra palestra. Individualidade com fixação definitiva da sorte. Então, assim, céu, né? Purgatório você não vai ter nada depois daquilo, você já fez o que tinha que fazer, vai ser julgado e tal. Ou a individualidade com progressão indefinida, conforme a doutrina espírita. Né? Então, nessa lógica aí, se a gente pegar as duas primeiras, a família vão se romper. Ou não tem nada, ou você foi lá e voltou para aquele todo e perdeu a individualidade. Na terceira, os laços família podem se romper, porque se sua família foi bem, vai todo mundo para o céu, beleza, vocês vão estar juntos, se separou, não vai dar para mais ver, é isso. Nessa aqui é a única que realmente você, por bem ou por mal, né? Também tem o outro lado, né? O papo de até que a morte os separe, na nossa filosofia, ele muda um pouco, né? Então, você vai continuar tendo encontro com essa família, vai lembrar dos outros familiares que você deixou do lado lá. Lembra do dia de trabalho? Você deixou familiares lá, a gente esquece disso também. Então, essa é, obviamente, a opção da doutrina espírita. Quando a gente pensa em família espiritual, né, isso aqui está lá no livro no Evangelho, está bem visto que aqui se trata de afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo. Né? Aqui, você nasce na família, né? Se der sorte, numa família legal, se não der, se tem dívida para pagar e tudo mais, vai nascer na família que você tem que nascer. De novo, não é o que a gente quer, é o que a gente precisa. Né? Então,
pessoal fala, amigo você escolhe, parente não, aquela história. Agora, do lado de lá, não tem essa obrigação. Você vai estar afim com os espíritos que você tem afinidade. Então, a família espiritual é uma família com um amor mais sublimado do que a família material. Não estou dizendo que não existe esse amor na família material, lógico, amor de mãe, tem vários exemplos, mas lá no lado espiritual você tem esse amor mais sublimado. Como eu já falei, nem sempre são espíritos afins, né, que encarnam a família. Frequentemente a gente está no mundo de provas e expiações. Né? Frequentemente você vai estar lá na casa com gente, filho, gente você matou, gente matou você, é isso. Né? Então, assim, principalmente quando vai chegando a adolescência, né, aí é o momento em que, em termos de filho, né, é o momento em que aquelas lembranças da impressão que o espírito está ali meio anestesiado pelo processo encarnatório, porque ele é um processo complicado, todos os espíritos falam que é muito mais difícil nascer do que morrer, está anestesiado. Agora, quando vem a adolescência, aquele instinto vem à tona, e aí talvez lembranças não tão agradáveis do passado, dos dois lados, não só do adolescente, dos pais também, eles vêm à tona e aí começa a parte de provas de verdade. Então, você tem que levar isso em consideração. Né? Se você tem assim, tá lá na sua casa, tem um irmão, parente, irmã, não sei, mas hoje eu não posso olhar para a cara dele. Pense nisso. Será que é algo que realmente aconteceu hoje? Será que é uma baixada privada, sei lá, ou será que tem algo maior por trás aqui dessa meu olho, né? Então, a reencarnação, ela explica até essas coisas, né? Tanto os amores muito fortes aí entre parentes, quanto os desafetos. E aí, isso tem uma série de confusões que tem a ver com o nosso estágio evolutivo, né? Isso aqui, porque, por exemplo, você vai começar a se preocupar, mas então eu tenho parente demais lá, a família é muito grande, como é que é? Não vou dar conta de parentes. Aí, e essas coisas aqui? Está preparado para saber que hoje você é marido, você podia ser filho, você era esposa, você podia ser marido do teu filho, o seu filho podia ser pai da tua esposa. Isso aí, para a gente, ainda às vezes dá essa bagunça, né? Principalmente se você for ciumento, né? Vai pensar, minha esposa teve um monte de marido, e mulher também, e você também, entendeu? Então, a gente está preparado para encarar isso, por isso que chega do lado de lá tem que ser um amor mais sublimado, porque você teve, todo mundo aqui teve um monte de marido, um monte de mulher, foi pai, foi filho, isso aí é normal. De novo, é um dia de trabalho, no seu dia de trabalho você tem um papel, né? Agora, a partir do momento que você volta para lá, esse papel se encerrou no seu dia de trabalho, e agora você volta a ser quem você realmente é, e ter todos esses espíritos afetos. Então, isso aqui é polêmico. Né? As pessoas não estão, muitas vezes, preparadas para aceitar isso tudo. Preconceito e tudo mais, é difícil você aceitar essa situação, que é uma situação normal para os espíritos. Mas, de novo, a reencarnação ajuda a gente a pelo menos começar a tentar entender isso e tentar aceitar esse tipo de coisa. Então, a conclusão meio que do Kardec sobre reencarnação e laços de família. Por que a reencarnação está fortalecendo? De novo, né, sendo um cara bem lógico, ele estuda as hipóteses. Ele fala, tá, vamos ver essa hipótese, ver o que acontece, vamos ver aquela hipótese, ver o que acontece. Eu vou, tá, qual a hipótese sem reencarnação? Bom, se não tem reencarnação, você também, se não tem a próxima vida, você está no interior, você anula a pré-existência da alma. Se a alma foi criada junto com o corpo, então essas pessoas que estão na casa ali, na família, elas são estranhas umas às outras. Elas estão se conhecendo naquele momento. Né? Então não há um laço anterior. Então você está assumindo que a família se formou naquele instante lá. Isso estamos falando do passado. E o futuro? Bom, se a família viveu bem ou mal, se a gente considerar, né, a hipótese 3, pelo menos, se for no materialismo lá, você já mata tudo isso aí.
se a família teve bem ou mal, elas vão ou para o céu ou para o inferno. Então, você pode, de repente, separar para sempre membros da família sem se juntar. Então, esse é um lado que ele fala, se eu desconsiderar a reencarnação. Com reencarnação, passado, os ascendentes, os descendentes, os antepassados daquela família podem já ter se conhecido, vivido juntos, se amado, e aí eles podem se reunir mais tarde a fim de estreitar essa simpatia, essa afinidade que eles têm. Com reencarnação, todos aqueles que se amaram podem se encontrar na Terra e no espaço, juntos, caminharem rumo a Deus. Não necessariamente, todo mundo vai caminhar na mesma velocidade, mas sempre vendo casos na literatura, do espiritismo, tem um espírito lá adiantado, aí ele volta para ajudar, tem aquele espírito que nem precisava encarna na família lá, só para ajudar todo mundo aí para frente. Então, é isso. Se alguns fraquejam no caminho, esses retardam o seu orientamento, sua felicidade, mas não perdem a esperança. Ajudados, encorajados e amparados, um dia sairão do lodaçal em que se enterraram. Então, de novo, não tem porquê a reencarnação ir contra os laços. Né? Tudo bem, pessoal? Bom, tenho só uma mensagem final aqui, então. Como falei para vocês, a tendência da palestra é ser muito lógica, isso e aquilo, e tradução. Eu acho que a palestra para falar do Evangelho precisa ter um pouco de enlevo, mas eu não vou conseguir proporcionar isso. Então, eu apelei para quem pode, né? Pegar uma passagem aqui do Chico Xavier falando sobre a família. E o recado deles é o seguinte: bichão, aguenta o tranco aí que é pro seu bem, mas bem mais bonito. Ó. Longe das esferas superiores que ainda não merecemos e distanciados das regiões positivamente inferiores em que nossas modestas aquisições evolutivas encontraram início, concede-nos então a providência divina, o refúgio do lar, entre as sombras da terra e as rutilâncias do céu, por instituto de tratamento em que se nos efetive a necessária restauração. É assim que, reencarnados em nova armadura física, reencontramos perseguidores, adversários, credores e cúmplices do pretérito, na forma de parentes e companheiros, para o resgate de velhas contas. Nesse cadinho esfervilhante de responsabilidades e inquietações, afetos renovados nos chamam ao reconforto, enquanto que aversões redivivas nos pedem esquecimentos. À vista disso no mundo, por mais atormentado que seja o ninho familiar, temos nele a escola bendita do reajuste, onde temporariamente exercemos o ofício da redenção. Conquanto crucificados em suplícios anônimos, atados a postes de sacrifício ou semi-asfixiados no pranto desconhecido das grandes humilhações, saibamos sustentar-lhe a estrutura moral, entendendo e servindo, mesmo à custa de lágrimas, porque é no lar, esteja ele dependurado crista e arranha-céus, ou na choça tosca de zinco, que as leis da vida nos oferecem as ferramentas de amor e da dor para a construção e reconstrução do próprio destino, entregando-nos de berço em berço ao carinho de Deus que verte inefável pelo colo das mães. É isso aí, gente. Perguntas, dúvidas? Eu também no fim